Fala, meu aluno, tudo bem? Professor Werlen Vieira Ferreira mais uma vez aqui para uma aula de redação. Vamos recapitular o que já trabalhamos até aqui. Nós trabalhamos sobre a violência contra os animais no Brasil. Tratamos alguma coisa relativa à biopirataria, falamos sobre a questão do abandono, falamos também sobre o bullying na sociedade brasileira. O que a internet tem influenciado isso aí? E, na última aula, nós conversamos sobre o preconceito linguístico no Brasil, sobre o falar brasileiro e a não aceitação por parte da parcela da população brasileira, ok? Hoje iremos falar sobre discurso de ódio, ok? Esse é o assunto que nós vamos trabalhar. Lembra da última aula? Falamos da gramática normativa. Falamos também do Alto da Compadecida, como que a literatura, como que alguns filmes, eles têm influenciado na aceitação do falar brasileiro, modernismo, por exemplo, e falamos como que a Academia de Letras, a Academia Brasileira de Letras, poderia interferir nesta problemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o individualismo. O que o individualismo tem a ver com o discurso de ódio no Brasil? Nós vamos falar também sobre uma escola literária chamada trovadorismo. Não é o nosso foco trabalhar literatura aqui, mas é mostrar para vocês que o trovadorismo, ele utilizou, naquele período enquanto cultura, ele utilizou do discurso de ódio em uma dessas cantigas. Iremos falar programas de TV. Como que o programa de televisão ele pode auxiliar a resolver essa problemática de discurso de ódio? Antes de começar a nossa aula, nós precisamos identificar o que é discurso. Discurso é uma exposição sobre um certo assunto. Já estudaram sobre discurso direto e indireto? Só para recapitular, o direto é quando você fala, quando é a sua opinião sobre alguma coisa, é você falando, é o falante ali. O indireto é quando você pega uma situação de alguma pessoa e utiliza, né? Você acaba divulgando. Preste bem atenção, meu aluno. Lembra-se aqui que nós falamos de tempestade de ideia? Então, professor, eu posso dizer que o discurso de ódio, às vezes, é algo que é meu, é algo que eu tenho próprio e acaba, né, atingindo uma pessoa, como também eu posso falar que eu pego isso, uma ideia de uma outra pessoa também errada e acabo utilizando o discurso de ódio. Perfeito, acabo utilizando esse discurso. E o que é ódio? Ódio é uma ira contida. Ódio é um rancor violento e duradouro. Então, se a pessoa tem essa ira, tem esse rancor, ela vai começar a atingir um determinado grupo. É isso que nós vamos falar hoje para vocês. Então, argumentos e problemas para isso aí. Discurso de ódio é um conjunto de ações com teor intolerante direcionado a grupos. Você já sofreu algum discurso de ódio? Você já sofreu alguma ação dessa violência? Por quê? Geralmente esses grupos, um exemplo, são as mulheres. Determinada coisa você fala sobre uma mulher, os obesos, pessoas com alguma deficiência, imigrantes, dentre outros. Toda a população brasileira ela é passível a sofrer esse discurso. E é isso que nós vamos discutir com vocês sobre isso hoje. Por que esse discurso? Por que essa intolerância com esses grupos? Então, o discurso de ódio é considerado também um tipo de violência verbal. Preste bem atenção, a sua base é a não aceitação às diferenças. Todas as propostas que estamos trabalhando com vocês aqui, preconceito linguístico, o bullying, eles resumem nisso aqui, ó, a não aceitação às diferenças, o individualismo da sociedade. Olha, eu sou único, eu sou isso e todo mundo precisa seguir o meu padrão. Quem está diferente daquilo que eu penso está errado. E eu começo, então, a atingir aquela pessoa, seja na linguagem, preconceito linguístico, seja na internet, cyberbullying, e às vezes no processo comunicativo que nós chamamos aqui de discurso de ódio, ok? Só que a nossa Constituição, ela diz o seguinte, que todos têm direito à liberdade de expressão. As pessoas, não, eu não estou atingindo ninguém. Isso é minha liberdade de expressão, professor. Eu quero falar isso. Só que a liberdade de expressão, a sua liberdade de expressão, ela não pode atingir o outro. Às vezes as pessoas não sabem o que significa liberdade de expressão. E o problema é que a liberdade de expressão há uma linha muito tênue, há uma linha muito fina que, dependendo do que você acredita ser liberdade de expressão, você pode ofender o outro.
Liberdade de expressão, você tem esse direito, mas você não pode atingir a dignidade do outro, ok? O que isso significa? Na prática, isso significa que você tem a liberdade de expressar suas crenças, perfeito, as suas opiniões, desde que elas não firam outras leis e garantias. Então, se eu tenho o direito de falar sobre alguém e esse meu direito vai ferir aquela pessoa, eu tenho que me calar. O problema é que a sociedade não compreende isso e sempre utiliza desse artefato. Eu tenho o direito à liberdade de expressão. Ok? Então é bacana você utilizar isso na sua Constituição, essa má interpretação da Constituição Federal que as pessoas geralmente têm. Então o que eu tenho aí como argumento e problema? Já falei com vocês, o individualismo presente na sociedade. Desde a nossa colonização, nós temos o problema também do preconceito, e isso é enraizado. Há um preconceito sobre as pessoas, né? Da forma que se vestem, da forma que falam, o que são. E esse preconceito, ele é alimentado pelo discurso de ódio. Nós temos também aqui a falta de consciência do indivíduo da responsabilidade dos seus atos. Aquela famosa frase, não vai dar nada. Eu posso falar isso porque é a minha liberdade de expressão, eu não estou nem aí, o que vai acontecer? Eles não têm consciência sobre os atos, porque às vezes você fala algo contra alguma pessoa, contra um grupo, e você não sabe o que aquilo vai acontecer e você não liga. Então, meu aluno, é isso que você precisa jogar no seu texto, principalmente aqui, o individualismo. A possibilidade de anonimato na internet, qualquer um pode ali fazer, né? Você pode fazer um perfil. Vou fazer um perfil para atingir o professor. Faz. E o problema é que nós temos também a velocidade. Fez o quê? Que as mensagens que até então tinham um certo discurso de ódio, que era, né, verbalmente, ela foi para a internet e ela começa a atingir uma velocidade tremenda. E o problema é resolver isso. O problema é você resolver essa questão. Por quê? Está anonimato, está no anônimo. Você não sabe quem é, o que está fazendo e a pessoa se sente forte. Às vezes a pessoa tem um ato na internet, na rede social, que ele não teria, né? Ele não teria presencialmente. Ok, queridos? Então nós temos um outro aspecto seguinte, as notícias falsas. Também tem a ver com o discurso de ódio. Também você poderia usar o que é considerado fake news. Como assim, professor? Às vezes tem um determinado grupo, né? Geralmente um grupo marginalizado, e a pessoa quer, vamos acabar com aquele grupo, vamos utilizar um discurso de ódio. Mas como assim? Vamos criar uma notícia não verídica para ofender. Então as pessoas utilizam disso aqui, de notícias falsas, para quê? Para que essas intolerâncias elas sejam quase aceitas pela sociedade. Então, olha, a disseminação de notícias falsas permitiu a reprodução das intolerâncias. Então eu já sou intolerante, eu já não aceito alguma coisa, então eu tenho medo, eu vou usar, lembra do anonimato da internet? Eu vou utilizar de notícias falsas para jogar o meu discurso de ódio contra o outro. Um outro problema que nós temos que é o seguinte, às vezes você fala o seguinte, professor, as pessoas utilizam o discurso de ódio porque utilizam aquele elemento de não vai dar nada, não vai acontecer nada. E realmente, olha, os crimes geralmente são levados em segundo plano no que tange às investigações e punições. Quantos casos você já viu aí na internet de um cara, né, que sofreu um certo discurso de ódio, fez a denúncia e esse caso foi solucionado? Geralmente, quando isso ocorre, que é um caso midiático, que chamou a atenção da população, que chamou a atenção na rede social, que apareceu em algum programa de TV, no jornal, aí sim, infelizmente, aquele caso pode ser resolvido. Mas quantos e quantos e quantos outros casos que parece que não dá em nada? Então esse sentimento de impunidade faz com que aquele agressor, ele pratique essa violência tranquilamente. Então nós precisamos trabalhar isso no seu texto, precisamos trabalhar isso na sua redação, porque os crimes eles não podem ser levados em segundo plano. Da mesma forma que eu falei com vocês na violência contra os animais, que também esses crimes são levados para o segundo plano, nós não podemos deixar, nós precisamos usar na nossa redação essa proposta, falar que esses crimes eles precisam ser combatidos imediatamente, principalmente os que ocorrem na internet. Principalmente os que ocorrem na internet.
Ok, meu aluno? Então, o que eu tenho aqui também? Área do conhecimento. Professor, o que eu posso usar para fundamentar essas afirmações? Você disse no início, o individualismo causa essa problemática. Você disse também, professor, que a sociedade, ela às vezes não liga, sabe que não vai dar nada. O anonimato também alimenta essa problemática. Mas você só afirmou. Vamos provar? Vamos começar a trabalhar com isso? Uma fundamentação que você pode utilizar é a Constituição Federal. A própria Constituição Federal que eu disse com vocês no início, que ela diz o seguinte, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros, não somente os daqui, os de fora que vêm para que eles não podem sofrer o discurso de ódio. O que garante a eles? O direito à vida, o direito à liberdade, ok? O direito à segurança. A nossa Constituição trabalha com isso. Calma aí, professor. Então, se a minha Constituição, a Constituição Federal, ela traz esse direito à segurança e tem pessoas que estão sofrendo esse discurso de ódio, ela só está na teoria e não na prática. Perfeito, meu aluno. É essa a ideia que você precisa jogar no seu texto. Ótimo. Mas eu posso falar também, professor, que o discurso de ódio é crime? Pode. Prova. Aqui, ó. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia pode causar o quê? Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Professor, o cara vai utilizar o discurso de ódio, o cara vai falar mal do outro, o cara vai falar alguma coisa contra o outro e ele vai ter apenas 1 a 3 anos. Já percebeu onde você vai trabalhar na sua conclusão aí? É necessário rever essa problemática. Por quê? É aquela velha ideia, não vai dar nada. Lembra que eu trabalhei com vocês que, infelizmente, as nossas leis, às vezes, elas são falhas. E você, enquanto aluno, precisa argumentar isso no seu texto, precisa ser crítico, não criar leis, mas pegar as leis já existentes e jogar, olha, essa lei, quando você coloca de 1 ano a 3 anos, o cara acredita que não vai dar nada, o indivíduo acredita que aquilo ali não é passivo, não vai acontecer. E ele começa a burlar a lei por conta do jeitinho brasileiro. Nós já falamos sobre isso. Então é bacana você trabalhar isso no seu texto. Lembra da literatura que eu falei com vocês? Literatura, trovadorismo, Idade Média. Perceba que quando vocês estudaram lá no primeiro ano, vocês estudaram sobre as cantigas. Nós tínhamos as cantigas líricas e as cantigas de maldizer e de escárnio. Quando eu falo cantiga de escárnio, é uma sátira indireta. Calma, professor, mas a professora disse lá no primeiro ano que é uma crítica que eles faziam a determinada pessoa, né? De modo a não saber quem era a pessoa, né? De modo ali escondido, eles escreviam, mas não assinavam. É isso mesmo. Era um discurso de ódio que nós trabalhamos. Não vamos deixar de trabalhar aquilo ali que faz parte da história, da língua portuguesa, da literatura portuguesa. Vocês estudam isso aí, da literatura da Idade Média. Mas o que é classificado ali, as cantigas de escárnio, essa sátira indireta, era o quê? Um discurso de ódio. Eu não falava quem era a pessoa e não falava quem é o remetente, quem mandava aquela informação, mas mesmo assim eu estava utilizando do discurso de ódio contra um grupo. E eu tenho uma outra que era pior ainda, a de maldizer, que eu assinava, falava, olha, eu estou falando mal de fulano de tal, através das cantigas, através dos poemas, e eu ali atingia determinada pessoa. Geralmente um nobre, geralmente um camponês, geralmente uma mulher, até mesmo o senhor feudal era atingido por aquilo ali. Ah, professor, então é discurso de ódio? Sim, você pode utilizar na sua redação tratando isso, que as cantigas, infelizmente, elas foram tratadas como cultura, e esse processo de cultura, ele foi travestido até hoje, ele foi pensado até hoje pela população brasileira como liberdade de expressão. E essa liberdade, essa falsa liberdade, esse pensamento de liberdade, ocasiona o quê? Isso que nós estamos falando com vocês. A nossa literatura, ela tem outros exemplos. Agora, a literatura brasileira, na figura de Gregório de Matos. Conhece Gregório de Matos? Ele está no período do Barroco, o Barroco brasileiro, o período Aleijadinho. Vocês estudaram sobre literatura barroca. E a literatura barroca, ela sempre trabalhou aquela questão da antítese, né? O céu e o inferno, trabalhou sempre aquela questão da dualidade. Mas uma coisa que você pode pensar é que Gregório de Matos, ele é considerado boca do inferno.
Professor, por que ele é chamado boca de inferno ou boca do inferno? Porque ele falava mal de todas as pessoas. Porque ele atingia ali os padres, ele queria atingir ali o outro poeta, ele queria atingir ali a sociedade, os responsáveis pelo governo. Então, ele utilizava da palavra, do discurso de ódio para atingir. Não vamos desmerecer os trabalhos que ele fez. Obviamente, ele escreveu belos poemas, hoje ele é um representante do barroco, né? Junto com Aleijadinho, ele é um poeta, escreveu os seus textos, mas você pode utilizar da sua crítica redacional, dentro da sua redação, para falar que o Gregório de Matos, ele utilizou do discurso de ódio, mas infelizmente a sociedade daquela época a classificou como cultura, a classificou como literatura, e esse problema ele persiste até na atualidade. E esse problema ele vem até agora. Nós temos a outra escola literária chamada arcadismo. Só um exemplo para vocês, que vocês vão lembrar das cartas chilenas. O que era cartas chilenas? Carta chilena era uma espécie de Twitter da ofensa. Eu escrevia algo para alguma pessoa e soltava em algumas reuniões. Eu anotava. Olha, eu quero ofender aquele grupo ali, aquele grupo da Igreja Católica. Então, eu escrevia uma carta, soltava em alguma reunião, alguém lia e se sentia ofendido com aquilo. Ah, professor, mas naquele período o discurso de ódio ele era mais fraco. Ele era mais fraco por quê? Ah, porque eu não tinha tanto acesso à informação. Eu não tinha tecnologia, mas ainda eu tinha o discurso de ódio. Então, perceba o seguinte, que apesar que a tecnologia agora, ela impulsionou o discurso de ódio, ele é antigo. Ele é desde a Idade Média. E é isso que é o interessante de você jogar no seu texto. Trabalhar a questão das leis, da Constituição Federal e falar que isso está enraizado na pseudocultura. Por que pseudocultura? Isso não é cultura. Você atingir o outro, você falar mal do outro, não podemos classificar como cultura. Então você faz, né, aquela crítica, aquela pontadinha ali, você olha, estudamos isso na literatura, mas infelizmente é um discurso de ódio. Ok, meu aluno? E, professor, quem pode resolver essas problemáticas? Coloquei alguns para vocês aqui. Primeiro, o Ministério da Educação. Vocês estão percebendo que todos esses temas que envolvem a violência, eu estou colocando o Ministério da Educação, coloco as escolas, mas nesse caso aqui eu coloquei somente o Ministério da Educação. Por quê? Porque quando a gente trabalha violência, seja ela qual for, a escola ela tem um papel fundamental para resolver essa problemática. Porque a escola ela vai trabalhar com educação, porque geralmente a sociedade ela está ali. Parte da sociedade, eu sou a sociedade, você, aluno, tem familiar. Então, quando em sala de aula eu te explico alguma coisa, eu falo, olha, o discurso de ódio ele não pode acontecer, essa violência ela não pode acontecer, você vai fazer o quê? Vai divulgar essas informações, vai multiplicar aquela informação dada em sala de aula. Então, para isso eu preciso de alguém maior, o Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação ele precisa identificar, ele precisa estimular práticas educacionais no combate ao discurso de ódio. Feiras. Poderia tratar, como nós falamos aqui, da literatura e falar que, olha, essa parte da literatura, embora ela faz parte da nossa história, foi um discurso de ódio que não pode acontecer atualmente, nem naquele período. A escola também pode trabalhar com músicas. Olha, por que essa música atinge determinado grupo? Por que cantamos essa música e está atingindo as mulheres, está atingindo o outro e às vezes não ligamos? Porque o discurso de ódio, às vezes ele está escondido, está encoberto por cultura. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O poder legislativo, obviamente, ele precisa trabalhar ali, né, com as leis, vou melhorar aquela questão das leis. Lembra que eu falei com vocês? 1 a 3 anos, o cara pode ser preso se praticar um discurso de ódio e ainda tem todo o julgamento. Então o Poder Legislativo precisa trabalhar em conjunto. O Poder Legislativo ele precisa melhorar as leis. Instituição familiar. Percebam, se a escola, o Ministério da Educação, justamente com a escola, ela educa o aluno a não discurso de ódio, a não praticar o discurso de ódio, a não a prática desses atos violentos contra o outro através da linguagem, eu chego na família e a família fala que aquilo ali está errado, que você tem a liberdade de expressão. Aí nós precisamos também trabalhar com a família e a família precisa também educar aos alunos. Mas, professor, eu não vou colocar a família aí porque a família, às vezes, ela incentiva.
Infelizmente, às vezes a minha família não teve acesso à educação, às vezes a família não teve um processo educacional para isso, de conscientização. Então, por isso que eu coloco aqui o programa de TV. Porque quando eu falo na televisão, podemos colocar aqui rede social também, a mídia televisiva. Mas quando eu falo aqui o aspecto voltado para a televisão, ela consegue educar em massa. Agora, imagina a seguinte situação. Vou mostrar para vocês como que a televisão, como que um programa de TV ele pode resolver uma problemática. Dá um determinado canal, um determinado programa, ele apresenta alguns fatos do discurso de ódio. O que acontece no seu lar? Geralmente, aquela reportagem, aquela notícia, aquela programação, ela faz com que você, naquele momento com seus familiares, comece a ter um diálogo. Olha, realmente isso é discurso de ódio. Olha, realmente... Então, percebam, você teve esse processo educativo na escola. E um programa de TV faz isso, então eu consigo atingir as crianças, os adolescentes e os jovens que estão em ano escolar, como também eu consigo atingir a família. A ideia é educar a todos, porque todos podem ser um agressor, infelizmente, como que todos podem ser também vítimas. Nós temos aqui as empresas mantenedoras de mídias e redes sociais, né? Por exemplo, o Facebook, o Instagram, o Twitter. Essas precisam, vocês podem jogar que, olha, essas empresas, elas precisam imediatamente excluir alguma postagem que utiliza o discurso de ódio contra o outro. Ué, professor, mas é a responsabilidade deles? Você pode colocar na sua redação que sim, porque eles têm que dar conta daquilo que é postado, né? Porque eles são as mantenedoras, a responsabilidade ali é deles. Então, queridos, são propostas que vocês podem utilizar no seu texto. Então, vamos recapitular o que falamos nesta aula. Nossa aula sobre o discurso de ódio no Brasil. Falamos sobre o que é o discurso. Falamos discurso direto e indireto, né? O sentimento de ira, o sentimento de querer atingir o outro. Falamos com vocês sobre argumentos e problemas. Um exemplo dos argumentos que nós utilizamos é o individualismo. O que é o individualismo, professor? O individualismo é quando você acredita que você é superior a alguém, que você tem uma ideia, que você tem uma cultura, que você é de um jeito e todas as pessoas precisam seguir a sua ideia. Todo sujeito precisa ser igual a ti, precisa ser igual a você. Então, esse pensamento individualista da sociedade pode ocasionar o quê? Discurso de ódio, porque se o outro é diferente, eu vou atingir. Falamos também que, às vezes, infelizmente, a nossa cultura, ela acaba encobertando, ela acaba cobrindo, a nossa cultura acaba cobrindo o discurso de ódio. Professor, eu vi numa aula que você disse que toda vez que eu afirmar, eu preciso comprovar. Trovadorismo é um exemplo. Lembra que nós falamos que as cantigas daquele período que foi tratado, que vocês fizeram análise poética, análise dos poemas, como que os cavaleiros, né, cantavam para a amada, cantavam para o outro, mas infelizmente também eles utilizavam do discurso de ódio, as cantigas de escárnio, as cantigas de maldizer, que atingiam uma determinada pessoa, ok? E falei com vocês o seguinte: perfeito, a escola pode trabalhar, a escola pode auxiliar. E aquelas pessoas que não estão em ano escolar? E aquelas pessoas que não têm mais acesso ou não tiveram acesso à educação? Aí eu tenho um programa de TV. Não somente esses. A rádio pode trabalhar com isso. As instituições, os trabalhos, as empresas podem trabalhar também discurso de ódio. Sério? Sim. Imagina uma empresa reunir os funcionários, você pode colocar isso aí, porque às vezes dentro da sua redação, né, lembra que eu falei a questão da conclusão, que vai depender muito do que você trabalhou no desenvolvimento, do que você trabalhou na introdução. Então, se você apresentou que o discurso de ódio às vezes está dentro das empresas privadas, você pode colocar que precisa acontecer um diálogo dentro daquelas empresas. E nesse caso aqui, nós colocamos os programas de TV, que é quando você tem ali uma determinada situação, uma reportagem, uma notícia, né, um bate-papo com alguém de alguma área, né, a família ela começa a discutir, a família começa a rever os conceitos. Ok, meu aluno? Então, a nossa aula, ela trabalhou tudo isso. Então, pensando nessas ideias, você já tem argumento,
área do conhecimento e proposta de intervenção. Agora fica fácil para quê? Para praticar. Sim, nesta aula, para finalizar a nossa aula, eu vou solicitar que vocês façam uma produção textual sobre discurso de ódio e liberdade de expressão. Professor, você disse que as pessoas não têm uma boa interpretação sobre a Constituição Federal. Acho que tudo é liberdade de expressão. É isso que eu quero que você coloque dentro desse texto. Lembra que eu falei com vocês? Nós vamos jogar algumas atividades, propor algumas atividades para que você melhore o seu desenvolvimento. E eu tenho uma certeza, realizando essa redação e as outras atividades que fizemos anteriormente, fizemos a introdução, frases com juízo de valor, conclusões e agora a redação completa, você vai ter um bom resultado lá no Enem. O que nós vamos trabalhar na próxima aula? Próxima aula nós vamos falar sobre violência contra os idosos no Brasil. Também sobre o eixo temático violência. Animais, linguística, né? Nós vamos trabalhar agora a violência contra os idosos. O que tem a ver, professor? O que eu posso trabalhar? O que eu posso pesquisar para entender melhor a aula? Você pode pesquisar sobre o preconceito que existe sobre a fragilidade física. Há um preconceito sobre isso. Você pode trabalhar também um filme muito bacana chamado Up, Altas Aventuras. Pesquisa sobre esse filme, se você tem acesso, né? Eu vou assistir o filme, vou anotar alguma coisa sobre informação, porque na próxima aula nós vamos comentar sobre ele. E como que programas de esclarecimento é um outro interventor, é um outro agente que eu não apresentei para vocês ainda, podem ajudar nessa problemática, a resolver essa problemática de violência contra os idosos no Brasil. Ok, meu aluno? Então, nós encerramos essa aula. Agradeço a participação de cada um e aguardo vocês na próxima aula.